Olha só, semaninha pesada no mundo Apple, viu? Tem muita novidade vindo aí, então bora direto ao ponto. A WWDC começa no dia 8 de junho e é lá que a Apple vai revelar oficialmente o iOS 27. Já vazaram vários detalhes do que vai mudar na prática. A maior novidade é o redesign completo da Siri. A Apple está chamando o evento de All Systems Glow, claramente uma referência à nova interface da assistente. Mas tem um detalhe que gerou muita discussão. Quando a Siri precisar processar algo pesado na nuvem, ela vai cair nos modelos Gemini do Google, rodando em chips NVIDIA Blackwell B200. Ou seja, parte dos teus dados pode passar pelos servidores do Google. A Apple tentou rodar o Gemini na própria infraestrutura, mas foi lento demais nos testes. A Apple ainda não explicou como isso se encaixa com o sistema de privacidade deles. Vamos ficar de olho para ver quando eles vão se pronunciar oficialmente. Fora a Siri, o iOS 27 chega com mudanças práticas que podem impactar no seu uso diário. Talvez o mais importante seja o gesto de abrir as notificações. Agora você vai ter que arrastar a partir do canto superior esquerdo, pois arrastar no centro vai abrir o painel de buscas com inteligência artificial. Isso vai confundir muita gente nos primeiros dias, então já fica sabendo aí antes de atualizar. E o Safari vai ganhar organização automática de abas por categoria, usando IA, tipo compras, trabalho e viagem. A tela inicial do Safari também vai mudar, tornando o acesso mais rápido às abas favorito, histórico e lista de leitura. O app Carteira e o app Mensagens vão ganhar uma função nativa de divisão de conta. Por exemplo, você tira uma foto do cupom fiscal, atribui o que cada pessoa consumiu e manda o valor que cada pessoa gastou, sem precisar de um app externo para isso. O iOS 27 também vai permitir apps de terceiros como padrão para espelhar conteúdo na TV, tipo o Google Cast. Então, se você usa Chromecast em casa, isso vai ficar bem mais fácil de configurar. E uma dica que muita gente vai curtir. Agora você vai ter a opção de desfazer e refazer a organização dos ícones e widgets na tela inicial. Acabou aquele desespero de arrastar tudo errado sem ter como voltar atrás de forma prática. A Apple também prometeu melhoria real de bateria via software no iOS 27. Isso é raro acontecer em atualização de sistema, viu? Então é um ponto que merece atenção quando o update sair. Antes da gente continuar, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois dessa forma você fica sabendo das próximas novidades no mundo da Apple assim que saírem. Vamos seguindo. No watchOS 27, chegará um novo mostrador modular com relógio grande no topo e 3 elementos abaixo. Agora fica mais limpo e mais direto. Além disso, haverão melhorias no monitoramento de frequência cardíaca e no rastreamento de treinos. E olha que doideira, a Apple já está adiantando o que vem no iOS 28 no ano que vem. Sim, o codinome interno do update é Bell e ele vai acompanhar o iPhone do 20º aniversário da linha. Segundo o Mark Gurman, será uma atualização muito mais significativa do que o iOS 27, mas isso é papo para o futuro. Falando em futuro, o iPhone Fold, que é o tal do iPhone dobrável, ganhou novos detalhes na última semana. A primeira cor confirmada é branca, com rumores de um tom índigo similar ao azul escuro do iPhone 17 Pro. Devem ser só 2 cores no lançamento. O que chamou a atenção foi a confirmação de um sistema de resfriamento na câmara de vapor dentro do aparelho, mesmo sendo extremamente fino. E o mais surpreendente, fontes da cadeia de suprimentos apontam um lançamento em setembro. Não é só anúncio, é lançamento. Vai vendo. Já os Apple Glasses, os óculos de IA similares ao Ray-Ban da Meta, foram adiados mais uma vez. Antes, o rumor era que iam lançar em 2026. Depois foi para início de 2027. E agora a previsão é final de 2027. O modelo com display em AR foi empurrado lá para 2029. Então, não vai ser esse ano não, tá, fiote? Sobre o MacBook Neo, os números são absurdos. O analista Ming Chi dobrou a previsão de produção de 5 milhões para 10 milhões de unidades em 2026. O aparelho vendeu 1,1 milhão de unidades só no primeiro trimestre, superando o MacBook Air M5 e o MacBook Pro M5 no mesmo período. Isso num cenário onde o mercado global de PCs está em queda.
E essa semana saiu a atualização do iOS 26.5.1. É um update pequeno, mas importante. Foi corrigido um bug onde alguns iPhone Air e iPhone 17 paravam de carregar do nada quando eles estavam carregando via cabo. Vários usuários acharam que o aparelho tinha virado estampa de camisa. A gambiarra era usar o MagSafe, mas agora está corrigido através do update. Se você tem esses modelos, atualiza agora aí para não ter mais problemas. Também já está em beta o iOS 26.6, lançado para os desenvolvedores no dia 26 de maio. Não espere grande coisa. É basicamente a última atualização do ciclo iOS 26 antes do iOS 27 chegar em setembro. O que já foi descoberto até agora são duas mudanças. Um alerta quando se atingir o limite de contatos bloqueados e um novo sistema de segurança no Apple Maps chamado Blast Door, que isola dados não confiáveis para proteger o dispositivo contra ataques, similar ao que já existe no iMessage. Também há indícios de uma função anti-furto em desenvolvimento que bloqueia o iPhone automaticamente, caso ele seja roubado. Nada disso está confirmado como algo finalizado, mas está lá no código da beta. E tenho aqui uma notícia rápida que ao mesmo tempo é uma dica. Uma fotojornalista da Associated Press, chamada Angelina Katsanis, foi cobrir um protesto em Newark, Nova Jersey. Ela acabou se machucando e deixou para trás uma mochila com $10 mil em equipamentos. Ela usou o Find My para rastrear o AirTag que estava na mochila e o sinal levou até a casa de um sargento do Ministério Público que estava de plantão no mesmo dia. A câmera corporal dele mostrou que ele chegou a mexer nos pertences da mochila. Os itens foram encontrados na casa dele, com o nome e o telefone dela disponíveis para ele entrar em contato, mas ele não entrou. Ele foi preso e suspenso. Se você tem equipamento de valor, considere aí colocar um AirTag acoplado. Esse bichinho já provou várias vezes que vale cada centavo. Eu sou o Alves e se você quer descobrir o que já foi oficialmente divulgado sobre o iOS 27, sem ser rumor, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Espero te ver numa próxima. Valeu!